Graça e paz, meu nome é Jair, aqui está o Fabrício e nós estamos dando continuidade à carta aos Coríntios. Inclusive eu quero deixar bem claro que essas lições que estamos comentando nos vídeos são lições que nós estamos ministrando na nossa escola bíblica dominical, nossa igreja batista videira, né? E é importante que você acompanhe todos os vídeos para você não se perder. Principalmente você que está acompanhando na igreja, acompanhe também, porque nós estamos relembrando, né, fazendo uma revisão de todos os capítulos que nós ministramos lá na nossa igreja. Então é muito importante que você acompanhe, ok? E hoje nós vamos entrar no capítulo 2 da carta aos Coríntios, que é muito importante, porque o apóstolo Paulo, o assunto do apóstolo Paulo, o assunto desse segundo capítulo é a mensagem da cruz. Na verdade, a mensagem da cruz é um tema, o tema principal não só da igreja de Coríntios, mas na verdade a cruz de Jesus Cristo é um tema central da própria Bíblia, tanto no Antigo Testamento, por incrível que pareça, no Novo Testamento também é o tema central das Escrituras, né? Os escritores que dividiram a Bíblia, que fizeram a divisão das Escrituras, porque a Bíblia ela foi dividida em caráter pedagógico, né? Não é dividida cronologicamente. Então, a maioria concorda que o tema central da Bíblia é a redenção do homem. A pessoa central é Jesus Cristo, né? E não pode falar de Jesus sem falar da cruz de Jesus, porque na cruz cumpriu todas as coisas ali. Então é muito importante saber disso. Então o apóstolo Paulo, no segundo capítulo da carta aos Coríntios, ele vem dizendo que para os irmãos de Coríntios que o assunto dele ali é a cruz de Jesus Cristo, é Jesus e este crucificado. Então no capítulo 2 ele começa dizendo assim: eu venho a vocês em temor e tremor. Ele vem dizendo, deixando claro para os irmãos de Coríntios que ele não vem com base filosófica, apenas com base histórica, dominando a filosofia com palavras persuasivas, mas não, eu não vim a vós com palavras persuasivas, ele falou, mas eu vim com demonstração de espírito e de poder. Então é importante sabermos disso, que é o tema, o assunto central do capítulo 2 de Coríntios é a mensagem da cruz. E Paulo ele tinha a intenção de ser bastante simples e bastante objetivo com os irmãos da igreja, justamente para que a confiança desses irmãos não ficasse apoiada na sabedoria do homem. Que a mensagem da cruz é uma mensagem simples, é uma mensagem objetiva, que o Espírito Santo revelou que estava oculto anteriormente. E aquilo que é revelado só pode estar oculto. Só que não é aquela coisa oculta que o homem consegue descobrir através de uma análise sistemática e aprofundada. Não. É uma coisa oculta que o homem não tem qualquer conhecimento, nem subiu ao coração, nem subiu aos seus ouvidos, mas Deus revelou pelo Espírito. E só o Espírito poderia revelar essa sabedoria da parte de Deus, que é Cristo e esse mesmo crucificado. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro na carta aos Coríntios a arrogância do homem, a soberba da natureza humana. Então, a cruz, Deus resolveu humilhar o homem, não é? Porque Deus colocou um homem na cruz. E quem vai exaltar e quem vai achar bonito um homem na cruz? Exatamente. Quando um homem era pendurado na cruz naquela época, ele servia de exemplo para todo mundo. Alguém olhava para um ladrão de uma cruz, não sentia desejo por ele, nem sentia alegria por ele. De forma alguma. De forma alguma. O que acontecia? Olhava para a cruz, o pai estava com seu filho, tinha um condenado na cruz, olhava e falava assim: ó filho, nunca seja como esse homem. Então a cruz ela humilhava as pessoas ao ponto de servir como exemplo para as pessoas não serem igual àquela pessoa pendurada na cruz. E Jesus foi para a cruz do Calvário. Então, quando as pessoas entendiam a mensagem da cruz, que eles tinham que adorar, tinha que crer, tinha que servir aquele homem que foi pendurado em uma cruz, as pessoas começavam a entender que Deus estava querendo colocar a arrogância do homem por terra, que estava querendo colocar a soberba do homem por terra, porque se quiser receber a salvação,
Toda pessoa que quiser receber a salvação, ter o seu nome no livro da vida, receber, ser reconciliado com Deus, tem que ir até esse homem da cruz, o Senhor Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a cruz foi escândalo para os judeus, foi escândalo para os gregos, a cruz o apóstolo Paulo fala do escândalo da cruz. Então o que acontece? Olhar para a cruz é escândalo, mas é a única maneira de o homem receber a salvação e de se reconciliar com Deus. Porque o apóstolo Paulo disse assim, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e nos confiou a palavra dessa reconciliação. É interessante porque pensando, por exemplo, no pessoal judeu, do povo judeu, por exemplo, uma pessoa ia para a cruz só quando a pessoa era criminosa mesmo. E cometeu um dos crimes mais perversos, era a forma mais perversa de um ser humano morrer. E por isso que Paulo usa essa linguagem, né, de que a cruz é um escândalo para quem é judeu. E loucura para quem é gentil, porque o gentil não tinha essa ideia de um soberano humilhado, de um soberano crucificado, de um soberano morrendo de maneira tão humilhante como Jesus morreu. Mas a gente aprende aqui que Deus não pensa como o homem pensa. Deus, ele quebra paradigma. Enquanto o homem cria determinada expectativa em relação a Deus, Deus quebra totalmente essas expectativas. Enquanto o homem esperava um salvador que viesse libertar de maneira política, ou alguém de muito dinheiro que viesse trazer a libertação social, financeira, etc., Deus vem quebrando esse tipo de pensamento, mostrando que o Deus se humilha, o Deus soberano é aquele que se humilha, aquele que se fez servo, para que pudesse reunir o seu povo juntamente para Deus, novamente. Então a cruz de Jesus Cristo é a resposta à vaidade humana. O homem tem que largar a vaidade, porque se ele quiser se salvar, ele tem que ir para a cruz. Essa é a única maneira de salvação. E a cruz, o apóstolo Paulo quer dizer que a cruz de Jesus Cristo, ela nos reduz ao mesmo nível. Então não existe no corpo de Cristo que é mais do que ninguém. O apóstolo Paulo quer dizer isso, porque o problema de Coríntios também era soberba. Era um querendo ser mais do que o outro. Era um querendo ter mais glória do que o outro, ter mais privilégio do que o outro, a ponto de falar, eu sou de Paulo, porque Paulo foi o fundador, eu sou de Apolo, porque Apolo é o intelectual, não, eu sou de Cefas, porque eu sou judeu, eu sou o dono da promessa, eu sou de Cristo, porque eu não obedeço homens. Então não, quando eu creio em Jesus, foi até a cruz, todos nós somos do mesmo nível, do mesmo tamanho, porque precisamos de Deus e precisamos ir até a cruz do Calvário para nos salvar. E aqui cabe uma reflexão para a nossa vida. Qual Cristo nós temos pregado? Será que temos apresentado às pessoas o Cristo bíblico? O Cristo que morreu a nossa morte e nos deu a sua vida? O Cristo que se humilhou, se fez servo? Ou um Cristo inventado pela mentalidade humana? Um Cristo que oferece prosperidade, mas não salvação. Um Cristo que oferece amizade, mas não reconciliação com Deus. Que tipo de Cristo que nós temos pregado? Paulo deixa bem claro que esse Cristo deve ser anunciado. E Paulo não teve nenhum interesse, nós também não devemos ter nenhum outro interesse, senão apresentar esse Cristo bíblico ressurreto, crucificado. E o que eu acho mais interessante também, no final desse capítulo, que o apóstolo Paulo, ele fala algo muito interessante, que eu vou ler aqui para vocês, no capítulo 2, no versículo 14, 15 e 16. Ele diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele estava ensinando os coríntios, que várias vezes ele falou que o apóstolo os acusou de ser meninos, crianças na fé, pessoas que não tinham um entendimento amadurecido para poder entender o evangelho de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo estava levando nesse segundo capítulo os coríntios a uma emancipação espiritual, a uma maturidade espiritual, porque a emancipação, ela traz a autonomia espiritual. E a autonomia significa, é o contrário de ser menino. O menino é sempre dependente, o menino é sempre depende dos outros, depende de interpretação dos outros, não tem discernimento.
E já o cristão emancipado, o cristão autônomo, ele tem uma percepção mais aguçada acerca das escrituras, acerca da vida, acerca de vários aspectos da sua existência. Então, eu vou dar um exemplo bem clássico para vocês. Quando aconteceu a Revolução Industrial, foi atingida por todo mundo, ela foi abrangente, a Revolução Industrial. Quando chegou no Brasil, os norte-americanos venderam para o Brasil uma ideia de que o Brasil tinha que acompanhar a evolução dos países desenvolvidos. Então o que aconteceu? Um movimento aqui no Brasil chamado Movimento de Qualidade Total, eles visavam uma educação mais chamada educação tecnicista. Por quê? Porque o Brasil tinha que suprir a demanda mundial. O Brasil tinha que acompanhar os países desenvolvidos para poder produzir, para poder exportar. Então os Estados Unidos venderam essa ideia para o Brasil, que o Brasil tinha que aplicar na educação, essa educação tecnicista, para o pessoal produzir. Então na época eles tiraram a matéria de história, tiraram a matéria de filosofia, porque eles não era interessante para os líderes da época um povo que refletia, um povo que tinha um poder de reflexão, mas um povo que produzisse. Então o que aconteceu? O povo, não era errado isso, fazer o povo produzir, não era errado fazer o povo exportar. O que era errado é tirar do povo o poder da reflexão. Aí só que paralelo ao movimento Qualidade Total, veio um movimento chamado Educação Emancipada. Um dos mais conhecidos desse movimento é o Paulo Freire, que é um dos pioneiros. Tem até um livro dele chamado Pedagogia da Autonomia, entre outros que ele escreveu, que ele falava que as pessoas tinham que ter uma emancipação, tinham que ter uma autonomia na educação. Por quê? Porque a educação emancipada, ela não só preparava o trabalhador para suprir a demanda do comércio, para suprir a demanda das indústrias. Não, a educação emancipada, ela preparava o ser humano, o indivíduo, para ser um trabalhador, uma pessoa que produzia muito, mas também preparava ela para a vida, para ter uma família, para questionar as autoridades, preparava essa pessoa para as demandas da vida. Então o que o apóstolo Paulo quer dizer? O apóstolo quer dizer o seguinte, que não adianta você ser um cristão que só produz, que só dá fruto, que só corre para um lado, corre para o outro, evangeliza e tal, uma pessoa dinâmica. Não, você tem que ser preparado também para as demandas da vida também. Porque você não precisa, você pode ser, quantas pessoas que são aquelas pessoas ativas na igreja, ela trabalha, ela evangeliza, ela está na igreja todos os dias, 3 vezes ao dia, tem igreja que tem por 3 vezes ao dia, ela está 3 vezes ao dia, mas quando ela se depara com uma situação que ela não entende, ela se decepciona com Deus, ela começa a questionar Deus. Quando ela recebe um não de Deus, ela não entende porque Deus não falou não para ela. Quando ela se depara com a tribulação, com a luta, com a doença, com a morte do ente querido, ela não entende e acaba questionando Deus, questionando a veracidade das Escrituras, questionando a fidelidade de Deus. Por quê? Porque essa pessoa simplesmente ela foi criada para produzir, mas não foi criada para simplesmente receber um não de Deus. A emancipação espiritual, quando Paulo falou assim, vós tem a mente de Cristo, ele quer dizer o quê? Que mesmo você não entendendo tudo, lá na sua alma já está tudo respondido. Mesmo você não entendendo por que você está passando certa situação, o Espírito Santo está sempre respondendo, testificando na sua alma. Não, continua. Você vai entender, você não vai nunca se escandalizar com a palavra nem com o Criador. Por quê? Porque você tem a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo não é ser o dono da sabedoria. Ter a mente de Cristo não é simplesmente você saber de tudo, responder tudo. Não, ter a mente de Cristo é você entender que mesmo na tribulação, Deus está com você. Mesmo não sabendo todas as coisas, você confia em Deus. Mesmo passando por certas situações que você não tem uma resposta plausível na hora. Mas o que acontece? Você confia em Deus, espera em Deus, sabe que a Bíblia é verdade, que a palavra é verdade, que Deus é verdadeiro e Deus não mente, é impossível Deus mentir. Então o que o apóstolo Paulo quis dizer para os irmãos de Corinto nesse capítulo é que primeiro, a cruz de Jesus Cristo é o nosso assunto central. Todas as nossas pregações, a nossa sabedoria tem que ser baseado no evento da cruz de Jesus Cristo. E depois que o apóstolo Paulo quer dizer é que nós
devemos ter a mente de Cristo para poder entender as demandas da vida e ser preparado para tudo que vier, ser preparado para responder com mansidão o motivo da esperança que há em nós, como diz o apóstolo Pedro. Se você gostou então desse canal, desse vídeo, nós pedimos curta, compartilhe e se inscreva aí no canal. Nosso vídeo fica por aqui hoje, a gente volta na próxima semana. Deus abençoe a todos. Um abraço.